Olá, seja bem-vindo à semana 4 da maratona Por que eu lidero crianças? Eu espero que você esteja gostando do conteúdo, eu espero que você esteja sendo muito edificada em tudo que você tem ouvido aqui. Pega agora mesmo seu caderno ou seu celular e comece a anotar, porque eu tenho certeza que vai ser algo bem relevante para você. Bom, hoje nós vamos falar sobre liderança. Nós vamos falar aqui hoje sobre conceito. O que é liderança? O que é liderar? Teve uma pessoa, um autor chamado Gary Wills, que ele definiu liderança como: liderar é mobilizar outros em direção ao mesmo objetivo. E eu gostei muito dessa definição que ele trouxe, porque de fato é exatamente isso que nós exercemos na vida de quem lideramos. No nosso caso, nós lideramos crianças. E quando nós falamos sobre liderar crianças, nós estamos falando de conduzi-las a Jesus. Estamos falando de discipulá-las. Essas não foram as palavras de Jesus lá em Mateus 28:19? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo, na verdade, está na voz imperativa, ou seja, é uma ordem. Jesus não deixou uma sugestão. Jesus não disse: olha, se você tiver vontade, se você achar que deve, vai lá e faz discípulos em meu nome. Jesus não disse dessa forma. Jesus colocou isso na voz imperativa. Vá, ide fazer discípulos. Agora eu falo para você, Jesus definiu ali idade? Claro que não. Então, minha irmã, liderar abrange adultos, abrange jovens, mas também Jesus deseja alcançar as crianças. E hoje, como eu falei, eu quero trazer aqui para você alguns conceitos muito importantes para você, porque de fato liderar é uma bênção. Eu venho trazer para você aqui algumas definições. A primeira delas é: liderar é influenciar. Quando a gente fala de exercer influência na vida de alguém, nós estamos falando de inspirar alguém, despertar aquela pessoa a fazer algo, a realizar algo. E quando nós falamos sobre liderar crianças, nós estamos falando de alguém que influencia a vida dos pequeninos. Agora, de que maneira que você influencia? Na prática, a líder de célula, ela conduz as crianças para alcançar a salvação. Você, quando está diante das crianças ali na sua célula, você tem que ter em mente o quê? Tudo que eu venho fazer aqui hoje é trazer uma influência espiritual para a vida delas. É claro que em alguns momentos você vai descontrair, né? Falamos isso já nas semanas anteriores. Você vai brincar, você vai fazer atividades ali com ela, mas tudo converge para um propósito. Qual que é esse propósito? Colocar o plano de salvação no coração de cada uma delas. Conduzi-las a Cristo. Então, anota aí, liderar é influenciar. Então, eu faço essa pergunta para você. Quem é você? Você é uma líder que influencia? Ou você, quando chega ali na sua célula, você talvez não entre ali com essa mentalidade? Caso contrário, irmãs, vai ser apenas um encontro de crianças. E isso, com o passar do tempo, vai gerar no seu coração algo disfuncional, entende? Algo que não tem propósito, algo que não tem relevância. Então, quando você entende que liderar é conduzir outros ao mesmo objetivo, você entende que o seu papel ali na célula é trazer influência. Influência para quê? Para elas alcançarem a salvação. Então, quem é você? Eu falo aqui agora, você é um instrumento de Deus para mudar a natureza da vida da criança. Nós estamos falando de você trazer um conceito, nós estamos falando de você acrescentar uma ideologia. Está muito acima disso. Nós estamos falando que você é um instrumento de Deus para mudar a natureza pecaminosa de uma criança. Transformar essa vida que Deus confiou nas suas mãos, transformá-la em filho amado. Isso não é poderoso?
Então, tenha consciência daquilo que você está fazendo quando entra numa célula. Você está ali cumprindo um propósito e esse propósito é eterno. Amém? Depois, segundo ponto liderar é um privilégio. Será que você tem entendido que liderar é um grande privilégio? Ou você não enxerga dessa forma? Sabe por que eu estou falando isso? Porque privilégio está associado ao valor que você atribui à liderança. Ou seja, se você acredita que liderar adultos ou jovens é muito mais importante, muito mais relevante do que liderar crianças, você não vai enxergar a liderança de crianças como um privilégio. Entende? Se você, como líder de criança, você esposa de um líder de célula de adultos, se sente inferior, você se sente abaixo, você já não compreendeu isso como um privilégio. Privilégio é você entender que aquilo é valoroso, que o que foi confiado nas suas mãos tem um poder, você tem uma missão, e isso tem grande valor diante de Deus. Por isso você deve enxergar a liderança como sendo, ou melhor, na ótica de Deus. Se Deus valoriza crianças, você também deve valorizar. E quando você enxerga na ótica de Deus, você passa a entender que liderar crianças é de fato um privilégio. Você sabe que nós usamos os mesmos critérios para levantar líderes de crianças, para multiplicar célula de crianças, são os mesmos critérios que usamos para células de jovens, para células de adulto. Ou seja, até mesmo a forma como funcionamos na célula de criança é muito semelhante àquilo que fazemos na célula de adulto. Então nós não mudamos nada, porque o mesmo valor que nós damos a uma célula onde estão ali jovens, adolescentes, pessoas maduras, nós também entendemos que aquela célula com pessoas de 5, 6, 10 anos também tem o mesmo valor. Então, isso é um privilégio. O valor do líder, entenda isso, não está estabelecido pelo tipo de pessoa que você lidera. Ou seja jovem, seja adulto, seja uma pessoa madura, seja um idoso. Então, o seu valor não está no tipo ou na idade de pessoas que você está liderando, mas pelo que ele é. Amém? Vamos agora aqui para um outro ponto bem relevante. O terceiro é liderar. Liderar é liderar com responsabilidade. Você pode anotar assim também. Liderança é responsabilidade. Por que nós estamos falando sobre isso? Hoje em dia nós temos muitas dificuldades de fazer com que a liderança exerça essa função de liderar crianças com responsabilidade. Talvez você pergunte, mas não é um ponto que nem deveria ser citado? Talvez você esteja correto, mas você sabe que nem todos pensam dessa forma. Muitas pessoas, quando elas decidem liderar, elas não entendem e não colocam aquilo como um encargo. E quando você não tem um encargo, você também não tem responsabilidade. Ou seja, quando nós estamos falando de responsabilidade, nós estamos falando de algo que é assumido com verdade, com lealdade, encarando aquilo como, sendo a sua missão. A missão que Deus te deu. Então, infelizmente, muitas pessoas, elas acabam não encarando a liderança como uma responsabilidade. Então, eu desafio você a enxergar a sua liderança com mais responsabilidade. Quando você gera um filho, quando você se torna mãe, você também se torna responsável, não é? Até conduzir aquela criança ao altar, até que aquela criança saia da sua casa, você realmente tem aquele encargo, aquela responsabilidade. Quando você sai para trabalhar fora, você fica preocupada, né? Será que almoçou? Será que foi para a escola? Quando você se ausenta da sua casa, você fica preocupada, será que aquela criança, meu filho tomou banho? Por que isso acontece? Porque ele é o teu filho e a pessoa mais responsável por ele é você e seu esposo. Então você tem esse encargo desde o ventre.
Liderar crianças também deveria partir do mesmo princípio. Sabe por quê? As crianças que Cristo confiou nas suas mãos são seus filhos espirituais. E quando nós olhamos para elas, nós devemos enxergá-las nessa ótica. Eu sou responsável por elas. Mas qual que é a responsabilidade que você deve ter? Qual que é o encargo maior que você deve ter? Bom, isso é muito abrangente, desde, sabe, começar num horário certo, preparar o material adequadamente. Nós vamos falar um pouco mais isso à frente, mas eu quero aqui apenas citar algumas características, né, sobre responsabilidade que eu gostaria que você se identificasse. A primeira delas é que quando você é líder, você se torna um modelo. Você já observou que quando você está liderando a célula e que depois de um bom tempo daquelas crianças convivendo com você, ela te olha de uma maneira diferente? Às vezes, quando estamos fazendo ali o projeto MT28, por exemplo, né, que é um projeto que as crianças elas estão participando ativamente da célula ali, fazendo louvor, compartilhando a palavra, muitas delas, elas falam como você, elas se expressam como você. Por que que elas fazem isso? Porque você é o modelo delas. Quando nós falamos de modelo, eu estou citando aqui um exemplo muito superficial, que é ser modelo na forma de falar, na forma de agir. Mas a criança também, ela está de olho naquilo que você é como líder. A intensidade que você tem para conduzir, sabe? E você não deve ficar pesada, dizendo, muitas vezes pensando, é correto eu pensar dessa forma, que eu devo ser um modelo, eu devo ser um padrão para as crianças e também para outras irmãs? Olha, o apóstolo Paulo, ele não se constrangeu quando ele disse na palavra de Deus que os irmãos ali deveriam ser imitadores dele. Por que ele expressou isso? Porque ele tinha consciência de quem ele era em Deus. Ele não estava falando para os irmãos copiar a forma como ele falava, sabe? Como ele andava, como ele se vestia. Mas ele estava indo muito além dessas coisas que são rasas. Ele estava falando de coisas espirituais. Então a criança, quando ela está ali na célula, ela está te vendo orar. Ela está te vendo adorar a Deus, como que a minha líder, talvez não de uma forma consciente, né? Mas ela está observando como minha líder adora a Deus. E você pode observar que ao passar dos anos, aquela criança vai fazer coisas muito semelhantes ao que você faz hoje. Então você é um modelo, seja um modelo para as crianças, seja modelo para aquelas irmãs que estão ao seu redor. Isso é muito valioso. Amém? Seja modelo na forma como você ora, seja modelo na sua intensidade diante do mover de Deus, seja modelo na leitura da palavra, na sua fidelidade ao Senhor. Então, percebe que você pode ser modelo de diversas formas? Então, exerça essa função porque é muito precioso. Outro ponto é ser um motivador. Quando você exerce uma liderança consciente, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o meu propósito, eu sei que eu exerço uma influência, você também passa a ser motivadora. Sabe, a sua motivação, minha irmã, não deve depender das circunstâncias. Vamos abrir aqui um parênteses. Nós estamos vivendo um tempo muito atípico daquilo que já vivemos. Nós estamos vivendo dias onde, infelizmente, nós não sabemos o que será o amanhã. Você concorda comigo? E essas circunstâncias, muitas vezes, exercem uma influência muito pesada sobre a sua liderança. E eu estou falando no aspecto negativo. Você já percebeu isso? Então, o medo, a incerteza, às vezes, as crianças não indo na sua célula, seja ela presencial ou online, e tudo isso vai gerando uma desmotivação. Mas eu falo para você, não se deixe levar pelas circunstâncias. Sabe por quê? Hoje as coisas não estão tão bem assim, e eu estou falando a nível mundial, mas amanhã as coisas mudam. E aí você vai começar a ser aquela líder, sabe, completamente volúvel,
Um dia você está animada, motivada, encorajada, cheia de fé. E aí a circunstância ao seu redor muda. E aí o que acontece? Você declina na sua motivação. Então, decida permanecer sempre motivada. Você me pergunta, de que maneira, qual é a maneira prática que eu devo, qual que deve ser a minha fonte de inspiração? A sua fonte de inspiração para te motivar deve ser a palavra de Deus e as suas promessas. Não desanime. Seja alguém motivado e alguém também motivado a motivar outros, motivar as crianças. Sabe, talvez você está triste porque na sua célula não tem aparecido tantas crianças. Muitas com a pandemia desapareceram. Em primeiro lugar, ore por elas. Mas em segundo lugar, ligue aos pais, motive, fale com as crianças. Peça para as crianças da sua célula entrar em contato com essas crianças, porque a motivação, ela exerce também uma influência. Saiba que mais importante do que aquilo que você fala ou faz é o espírito com o qual você realiza as coisas. Você contagia as pessoas através do espírito, através da sua motivação. Então, pare para pensar nisso. Você está contagiando as pessoas com motivação? Você está motivada? Até porque isso que nós estamos fazendo aqui, esses vídeos, também é para trazer motivação para a sua liderança. Se você não está tão motivada, sabe, feche seus olhos agora, aonde você está. Clame ao Senhor e fala, Senhor, eu não aceito mais viver debaixo de um espírito de desânimo. Eu não aguento mais viver, sabe, baseado nas circunstâncias. Eu não quero ser mais uma líder assim, que só está motivada quando as circunstâncias são positivas. Me tira, Senhor Jesus, desse nível. Eu quero ir além. Eu quero sempre estar motivada, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. E eu falo para você, se você orar, crer e andar nessa palavra, você vai contagiar positivamente outras pessoas. O próximo ponto é ser um vencedor. O que você entende quando você ouve essa palavra, ser um vencedor? Talvez aquele que sempre está acima da média, sempre aquele que conquista coisas. Mas você sabe, nem sempre nós estamos num momento de altas conquistas. Porque às vezes a sua definição, o seu conceito a respeito do que é ser um vencedor pode estar um pouco diferente daquilo que realmente a palavra de Deus nos ensina. Ser um vencedor é ser um discípulo. Sabe por quê? Quando nós falamos de discípulo de Cristo, nós também estamos falando de alguém que é filho amado de Deus. Nós estamos falando de uma posição, nós não estamos falando de uma condição. Quando nós falamos de uma posição, nós estamos falando de algo que foi conquistado para você. Você está na posição de vencedora. E quando você se enxerga nessa ótica, quando você entende, eu sou vencedora, mesmo que as circunstâncias ao meu redor não estejam boas, tão boas assim. Quando você enxerga nessa ótica, as coisas ao seu redor mudam. Lembra do exemplo de Josué e Caleb? Lembra que eles foram espiar a terra, junto com esses dois estavam mais 10 espias. Você conhece a história? Voltaram, foram prestar contas e 10 deles difamaram a terra. Entretanto, Josué e Caleb tiveram um outro espírito. Você sabia que a Bíblia declara isso? Um outro espírito. Eles tiveram um espírito de vencedor. Eles olharam para a mesma terra, eles viram os mesmos gigantes. Os 12 contemplaram as mesmas coisas. Entretanto, apenas 2 viram de forma diferente. Por quê? Os olhos deles não estavam ali na dificuldade, mas na promessa que Deus tinha liberado sobre eles. Você entende? A promessa de Deus é que você já venceu. Você já venceu o mundo, você já venceu o pecado, você já venceu as obras do diabo. Portanto, você precisa caminhar na sua liderança nessa posição. Então não pense diferente, mesmo quando as coisas estão ruins.
mesmo quando as pessoas às vezes não colaboram com a sua liderança, mesmo quando existe, sabe, poucas crianças na sua célula. A realidade, a condição, muitas vezes não vai te definir, mas a sua posição é de vencedor. Portanto, creia e ande nessa palavra, nessa promessa, em nome de Jesus. Eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça onde você está e você fizesse uma oração juntamente comigo. Porque existem coisas que só acontecem no mundo natural quando, em primeiro lugar, o reino espiritual é tocado. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, eu quero orar sobre a vida dessas líderes que estão aqui me assistindo agora e eu peço ao Senhor que o Senhor venha mudar, trazer metanoia no conceito delas a respeito do que é liderança. Senhor, que elas possam se enxergar como mulheres vencedoras, que elas venham se enxergar na ótica do Senhor, porque a partir do momento, ó Deus, que elas se virem dessa forma, a liderança delas vai mudar. Eu creio nisso, Senhor Jesus. Alcança o coração das minhas irmãs, alcança o coração de quem está aqui me assistindo e toma a mente, toma o coração, trazendo motivação no espírito. Senhor Jesus, eu oro para aquelas que estão mortas, frias espiritualmente, que elas sejam agora tocadas pelo mover do Senhor e tenham as suas forças renovadas. Eu oro em nome de Jesus porque eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas por essa liderança. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.